Êxodo, capítulo 1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com sua casa. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e subam da terra do Egito, e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amarga a vida com dura servidão, em barro e tijolos, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o da outra Puá, e disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou, e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhe casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Êxodo, capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, e cria-mo,
eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. E aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feriu a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os bebedouros, para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores, e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Porque deixastes o homem? Chamai-o, para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus, por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição.